desatualizada, né? Inclusive, vocês perceberam numa das fotos que antes de pegar a roupa, tem um cabide com o Ringo Starr ali pendurado, né? Isso já é bem antigo. Do Yellow Submarine. Although it may differ in use and form from age to age, the essence of paper remains the same. Essa relação, na verdade, que é uma coisa quase que espiritual que existe na cultura oriental com relação ao papel. Vamos começar a fazer essa projeção aqui, que é para a gente se sentir assim um pouquinho pior antes da gente almoçar, né? Regina, por favor. Em 83, uma viagem ao Japão, a gente fez uma visita numa oficina que também em Etizen, uma outra vila da província, e eles fizeram uma demonstração. Eles quiseram fazer montaram um espetáculo que era para deixar a gente realmente se sentindo os últimos dos vermes sobre a face da terra. Resolveram fazer a maior folha de papel à mão do mundo, né? Então, essas 6 pessoas que estão, 5 pessoas do lado de cá, estão agitando o lado de cá do tanque, onde vai ser feita essa folha. Pode mudar, gente. Esse é o tamanho do molde. São 10 pessoas para sustentá-lo, né? A folha mede 8 metros por 8 metros. Essa era 8 por 8, ou 6 por 6, alguma coisa assim. Então são 10 pessoas para segurar o molde, né? O tanque a folha tem 6 por 6, o tanque tem 8 por 8. Então foi tudo montado para fazer uma única apresentação, porque nada disso tem nenhuma função, nenhum uso, nenhuma finalidade no Japão. E fizeram até hoje, desde aquela época até hoje, 10 folhas de papel nesse negócio, e aí desmontaram tudo, né? Então fizeram realmente para a gente se sentir bem pequenininho, né? Arigatô, e nós fomos embora se arrastando assim por debaixo da porta. Então, nesse imenso tanque aqui, o que eles têm? Eles têm a água, tem o tororo, tem o kozo aí, tá? Montaram essa imensa esteirinha de madeira aqui, que mede 36 metros quadrados, né? Regina. E aí começa a primeira imersão, né? Então, as 5 pessoas do lado de cá afundam o molde na piscina, isso já é quase que uma piscina, né? Afundam na piscina para pegar uma primeira dose dessa mistura toda e vão jogar para o lado de lá, né? Por favor. Deve ser muito pesado. São as 10 pessoas, claro. Quer dizer, o prédio, inclusive, esse prédio todo aqui foi construído não só para fazer a folha, mas foi construído pensando que um dia eles iam fazer isso, porque não existe um pé direito desse tamanho no Japão para absolutamente nada. Quer dizer, numa vila tradicional de feitura de papel não tem o menor cabimento ter um negócio desse. Mas eles montaram esse circo todo realmente para poder fazer esse espetáculo a contento. Fizeram 10 folhas naquela época, eu acho que não passaram de 15 até hoje. Uma foi para o imperador, uma está no Museu do Papel,
eles convidaram uns artistas. Na última viagem, em 88, tinha um artista, eu voltei para Echizen, e tinha um artista pintando, eles convidaram 6 artistas importantes do mundo, trouxeram eles para o Japão para eles pintarem aquela folha, né? Então, fizeram um acervo de imagens monumentais, porque não tem nem onde mostrar isso, não tem onde... É difícil no Japão você achar uma parede para abrir 36 metros quadrados e as pessoas... Não tem, não tem mesmo. Então, eles na verdade, fizeram pelo show de fazer, né? Não tem muito nem o que fazer com esse papel aí. Então, são 10 pessoas trabalhando, vocês veem um imenso tanque, e o que foi genial aqui foi, quer dizer, vocês estão vendo que tem esse molde todo com a esteirinha de bambu por cima, está todo preso por correntes ao teto. Então, tem um sistema de motor ali que faz com que esse negócio todo depois se movimente, né? Claro que não dá para alguém ficar sustentando isso, né? E até o próprio peso dele é muito pesado. E no meio do molde, por debaixo, tem um eixo, né? Isso aqui virou quase que uma gangorra, para você poder apoiar. Então, na verdade, está tudo sendo apoiado por um eixo central que mantém o equilíbrio, né? Regina. Então, 10 vezes, vai a onda para lá, vai a onda para cá, vai a onda para lá, vai a onda para cá, e a cada ida e vinda dessa mistura toda, né, há um assentamento de uma laminação, de uma camada de fibra sobre a folha de papel. Né? Mas quando a onda vai e vem, ela não leva as fibras Não. e fica indo? Como Não. Lá do Tororo também. Primeiro que as fibras são muito longas, né? Uma vez elas se emaranhando entre si, você já tem ali uma resistência à ação dessa água. Depois o tororo, não se esqueça que é água com tororo, é uma coisa muito viscosa, que se movimenta de uma forma muito diferente do que a água. Você não faz. Mas esse que é o nome, né? A descrição do nome desse processo em japonês, que é Nagashizuki, quer dizer exatamente isso. Quer dizer, é a permissão de você fazer várias imersões e várias idas e vindas com a água, né? Ela define muito bem você vai fazendo camadas, laminações, né? E vai e volta. No final, o excesso é retirado, né? Como sempre, e vocês estão vendo esse brilho sobre a tela, isso já é o reflexo da folha, né? Da folha úmida. Então, praticamente não dá para ver nada, mas tem uma folha aí, fininha, sobre esse imenso tamanho de esteira aí. Bom, exatamente isso, quer dizer, já que fizeram uma folha desse tamanho, o que mais precisa desse tamanho para continuar o processo? Precisa de uma prensa desse tamanho, que também foi feita, e precisa de um lugar para você transferir a folha, porque não é uma folha só, já são várias, né? Vocês vão ver como é que isso acontece. Vamos lá. Terminou a folha, o molde superior, na verdade, não é uma peça única, são 4 toras de madeira presas com grampos, vocês estão vendo os grampos aqui nas extremidades? Então eles desmontam o molde, né? Não é uma moldura vazada que vai se abrir com dobradiça, isso seria um contrassenso. Então eles desmontam as laterais do molde, né? Regina. E vocês estão vendo a folha formada já, né? Então as 4 toras que estavam delimitando o tamanho da folha são retiradas, e aí você tem a esteirinha, e agora a gente precisa levantar esse negócio para poder tirar a folha úmida. Esse que é o negócio, tá certo? Então vamos lá. E por isso que precisaram fazer o prédio com aquela altura, porque você precisa levantar ela 6 metros, tá certo? Não dá para você tirar de outra forma. Então o sujeito vem com uma haste que está presa no guindaste lá em cima, ele prende numa das laterais do sul, né? da esteira, da tela, né? E que ele tem um controle remoto, ele tem um controle para acionar o motor, né? Primeiro suspende e depois caminha, né, Regina? Então tá lá, o motor vai suspendendo, é um guindaste, né, só que pesa muito, né? Você imagina, um troço desse tamanho, pesa mais de 200 quilos essa brincadeira. Então eles vão suspendendo com o guindaste, ao mesmo tempo o motor vai correndo num trilho no teto que vai trazendo esse molde todo para poder chegar aqui. Essa mesa, essa área branca aqui no primeiro plano, é a mesa onde já estão as outras folhas que foram feitas, né? E ali do lado? Ali do lado o que é? É outra tela. Aquela era só para mostrar como é que a tela foi feita.
Regina? Doutor. Bom, aí você precisa, o gabarito, como a gente viu ontem, alguém precisa, né, para botar uma folha exatamente em cima da outra, você precisa ter um pequeno gabarito. No caso, você precisa ter duas pessoas para fazer esse acerto, né? Então, as duas pessoas acertam a posição da tela, né, nas laterais, e o guindaste continua caminhando. E agora, ao invés de suspender, ele começa a baixar, né? Então, é uma coisa programada, que ele primeiro suspende, caminha, depois ele caminha e abaixa, que é o que a gente precisa fazer agora para transferir, né? E as duas pessoas vão ajudando nas laterais para assentar essa folha toda sobre a folha previamente feita, né? Estão vendo? A espessura é quase que transparente, dá para ver praticamente a tela, mas tem ali a folhinha. Chegou do outro lado, né? O guindaste já assentou, vocês estão vendo a tela de cabeça para baixo. Aí ele solta, né, do guindaste a parte, vai fazer aquele joguinho na lateral do molde para poder liberar a folha, e o mesmo guindaste vai pegar essa tela e fazer o caminho inverso, vai suspender ela, levar para trás e assentar ela lá no molde do outro lado, tá? A base do molde, vocês estão vendo que são chapas perfuradas, que é para permitir enfim, a passagem da água, obviamente, né? Por favor. Daí a tela volta, né, no caminho inverso e a folha ficou, né? E aí vamos fazer outra folha. Numa folha desse tamanho, é quase que inevitável que aconteça, como você não tem um controle sobre a área total dela, ficam aprisionadas bolhas de ar, né? Então o sujeito vai com uma bisnaguinha e uma agulha hipodérmica, ele vai aspirando o ar das bolhas. Ele tem uma ponta na boca dele, tá vendo, da borrachinha? Ele vai chupando o ar das bolhas, E na ponta da outra, que está na mão dele, na ponta da borrachinha, tem uma agulha. Então ele vai furando as bolhas e chupando o ar de dentro para, né, o papel se assentar. Porque uma bolha presa numa folha vai prejudicar todas as outras, né? E o que acontece quando a bolha está lá no meio da folha? Ele manda o gato, né? Ele manda o gato e tal. Regina, vamos lá. Ele amarra numa vara, né, a ponta da agulha, e ele pesca a bolha lá, ele aponta para a bolha, ele fura a bolha com a agulha e chupa o ar com a bisnaguinha. Seus patrícios, Regina, são incríveis. Incríveis. Ele vê. É visível, você abaixa assim, você vê todas as irregularidades que existem lá. Aquela sombra ali sou eu fotografando da arquibancada que foi montada só para isso também, para a gente poder ver legal, né? Então o sujeito tira todas as bolhas, essa é a prensa que foi construída para isso. É uma prensa hidráulica, tá vendo? De 6 metros por 6 metros. Essa pilha de folhas que está aqui no canto esquerdo é escorregada num tablado para debaixo da prensa. É colocada uma outra tábua do mesmo tamanho por cima dela, e aquelas manchas, aqueles quadrados pretos, são os macacos hidráulicos, então, que vão submeter isso à pressão, né? Para você colocar pressão numa área tão grande, a pressão em questão aqui é muito maior do que a que a gente vinha falando até agora, porque pressão, né, é inversamente proporcional à força aplicada, ela é inversamente proporcional à área em que você está aplicando ela. Então, para uma área tão grande, você realmente precisa botar peso ali, aplicar uma força grande para poder pressionar alguma coisa. Então, são 2 macacos hidráulicos, também computadorizados, que ele acionava, aqueles macacos iam prensando, né? E ainda tinha um vigamento todo especial, que era para poder distribuir essa força homogeneamente nesse tamanho de tela, né? Essa foi a folha pronta, colocada em exposição, né? Aquela mancha, eu acho que é o slide. Só pode ser. Pode ser o gato. Xixi do gato, né? Bem redondinho, porque gato japonês capricha também, né? Não, isso foi numa única oportunidade que mostraram essa folha numa conferência e depois acabou. Depois eu só voltei a ver ela 6 anos depois sendo usada por esse artista e tal. Estavam todas enroladinhas, guardadinhas, bonitinhas. Regina. Muito bem. Então, por favor, o foco aí. Dá uma mexidinha na lente aí que está fora de foco. É aí mesmo? É no manual. Então,
a referência que foi mostrada naquele primeiro vídeo que a gente viu, que é essa é a sequência de ilustrações mais antigas que existe, que mostra o processo da feitura de papel no Japão, né? As documentações mais antigas são praticamente, nem na China tinha coisa anterior a isso. Quer dizer, durante 600 anos que se fez, que se manteve esse monopólio, que se produziu através daquele processo todo, o processo em si, até talvez por ter sido uma coisa, na tentativa de se manter isso em segredo, alguma coisa assim, isso nunca foi documentado, nunca foi escrito, nunca foi explicado, né? Era uma coisa que aquelas pessoas sabiam fazer, e ficava por aí. Os japoneses trataram de documentar isso, né? Quer dizer, a natureza desse livro, não sei se é um livro, eu nunca vi o livro inteiro, mas também nunca me preocupei em saber se é um livro técnico, se é um livro, enfim, se especificamente ele só trata disso, mas a verdade é que nesse livro você tem a sequência completa com a descrição do que está acontecendo, né? Então, a colheita do material, por favor, Regina. Né? Aqui pulei algumas etapas, porque a gente já viu tudo isso. A limpeza, né, a raspagem com facas, né, da fibra, a separação, então, do nosso material, né, onde está a nossa matéria-prima para a gente poder trabalhar. E o cozimento, né, o cozimento com soda, para a gente poder extrair dali, então, a matéria-prima pertinente ao nosso processo, que é a celulose. Então, nesse cozimento cáustico, a gente elimina, tira as coisas que não interessam nesse processo todo, né? A moagem, né, que é até hoje, tradicionalmente, feita manualmente, né? E é o processo mais barato mesmo, né? Quer dizer, quem não tem $6.000 para comprar holandesa, considere isso com o maior carinho. Demora mais, mas a gente tem que entrar num outro ritmo, né? Para entrar nessa cultura do papel direito, eu acho que a gente precisa abdicar de uma postura que a gente tem no Ocidente, que não condiz exatamente com esse espírito da coisa, né? Então, realmente, é um tempo muito diferente do que a gente exige, né, das coisas. Os resultados são muito lentos. Quer dizer, para você, né, num período de 3, 4 meses de inverno, né, é o tempo que eles esperam para ver a planta virar papel, né? Uma coisa, dentro desse ritmo, a gente consegue fazer um trabalho direitinho, né? Agora, é complicado se você colhe sábado de manhã e domingo à noite quer sair usando o papel, né? Então, é um pouco sacrificado a coisa aí. Mas a moagem artesanal é uma das mais bonitas, porque é uma coisa muito bonita de você ver acontecer também. Só que exige esse desenvolvimento dessa sensibilidade para você aprender a entender o que está acontecendo ali. Imagina essa formação da folha, né? Aquele barril com fumaça ali, até isso ainda hoje eles mantêm como tradição. É a forma de aquecimento que eles têm. Vocês lembram a velhinha raspando no box de banheiro? Ela estava aquecida por um balde de carvão também. Então, como tudo se passa no inverno, né, a água tem que estar gelada, mas a moça ali não precisa ficar congelada, né? Então, ela se aquece com, né, ela fica, né, lá em Kurotani, quando eu acompanhei, ela também se aquecia com balde, né, com uma coisa quente. Ela quase senta em cima, porque realmente você está com as mãos na água gelada, né? E você precisa ficar mais quentinha, porque senão é pneumonia, né? Tudo que você puder usar para esquentar o ambiente, melhor, né? Ou melhor, se esquentar, né? Não pode esquentar muito o ambiente, porque senão você prejudica o andamento da coisa aí. Aí, depois de prensado, a transferência das folhas com escova, né, para a prancha de cerejeira, quando ela vai ser seca, né? Muito bem. E, finalmente, depois de seca sobre a prancha, então, o papel está pronto para ser usado. Então, esse know-how todo, né, se você talvez consiga colocar um pouquinho melhor em foco para a gente ver essas datas aí. Esse know-how todo, que até agora a gente viu, ele foi, mais uma vez, ele foi inventado ali na China, saiu pelo sudeste ali da China, pela Coreia, chegou ao Japão, né? Então a gente está falando mais ou menos do ano 700, 750, por aí, né? Da mesma forma, essa informação toda viajou rumo ao Ocidente, né?
e atravessou a China inteira, quer dizer, atravessou, nessa época já estava, na China inteira já se fazia isso, mas nos limites ali da China, né, com as regiões árabes, os países árabes ali, Samarcanda, aquilo ali é Irã, é Paquistão, aquelas províncias russas ali do sul da, né, Síria vem depois e tal. A região de Samarcanda foi a primeira região ocidental, ou o primeiro lugar fora dos limites da China, que conheceu esse processo de fábrica de papel. Existe também aí outra lenda, não existe nenhuma prova disso, de que foi um combate de fronteiras e que os árabes aprisionaram os chineses e que os chineses graciosamente entregaram o segredo, graciosamente, você imagina a surra que não levaram, né? Mas, enfim, entregaram o ouro para os árabes e os árabes começaram a fazer esse negócio também. Eles já conheciam o papel, o mundo inteiro nessa época, o mundo já por onde circulava, o mundo comercial da época conhecia papel, porque se usava isso, isso era produto de exportação dos chineses. Ninguém sabia nem o que era exatamente, muito menos como se fazia aquilo. Então existia uma ansiedade, que as pessoas falavam, pô, esses caras sabem fazer aquele negócio que custa tão caro quando eles vendem, vamos enfiar uns troços debaixo da unha deles que vai, a partir daí vai ficar bem mais barato a gente fazer esse negócio sozinho. E realmente fizeram, né? Os chineses graciosamente entregaram a informação e os árabes começaram a fazer em Samarcanda no ano 751, surge a primeira, né, a primeira oficina, os primeiros fabricantes de papel fora dos limites da China como o Ocidente. E dali esse know-how foi viajando, né? Com a expansão árabe saiu de 751, em 793 já estava sendo feito em Bagdá, no Iraque. No ano 1000, em Damasco, na Síria. Depois viajou, né? Cruzou ali, foi para o norte da África. No ano 1000 também, ou 1000, já estava sendo feito no Egito. Com a expansão árabe rumo aqui ao Ocidente, né? Os árabes vieram trazendo. No norte do Marrocos, em Fez, em 1100, já estava se fazendo isso. E quando os árabes invadem finalmente a Espanha e ocupam o sul da Espanha, finalmente o papel chega à Europa no ano 1150. Então a gente está falando do século XII, a gente está falando de 1200 anos praticamente depois do papel ter sido inventado. Quer dizer, essa viagem aqui foi longa e demorada. Mesmo, quer dizer, de Samarcanda a Bagdá, só ali já são 40 e poucos anos, né? De Bagdá até Damasco são quase 200 e poucos anos. Então, os próprios árabes conseguiram manter esse know-how secreto entre eles por mais 500 anos praticamente. Naquela época é curioso como o segredo durava, né? Eu não sei se os boateiros de plantão não trabalhavam, não existia fofoca, não existia... É impressionante que alguém conseguisse, né, segredo por 600 anos, depois outro segredo por mais 500 anos. Era segredo de verdade, né? Hoje não dura nem 15 minutos o segredo. Enfim, demorou praticamente 1000 e poucos anos para que o papel chegasse da China até o Ocidente, tá? E dali, evidentemente que esse mapa foi tirado de uma fonte italiana. Vocês estão vendo que tudo acontece a partir de Fabriano na Itália, né? Então, de Fabriano para o mundo, na verdade, não é bem assim, né? Primeiro chegou na Espanha e muito pouco tempo depois realmente chegou na Itália. Aí também existe um debate que os italianos argumentam que o papel chegou antes na Itália, trazido pelo sul da Itália, enfim, navegadores, etc, etc. Mas essas disputas também é discussão meio inócua, né? Mas aí, então, por esse mapa aqui, a partir de Fabriano, você vai tendo a expansão do conhecimento do papel rumo ao norte, né? E vai chegando, e como demora para chegar, né? Então, se você tinha 1200 em Fabriano, só chegou no norte, lá na Noruega, 400 e quase 500 anos depois. Na própria Europa, né? Veja quanto tempo demorou, né? Na Inglaterra, em 1494, quer dizer, 300 e lá vai pedrada anos depois, né? Em Moscou, em 1576, depois do descobrimento do Brasil, e assim por diante, né? Nessa trajetória toda, nessa viagem, né, da China rumo ao Ocidente, houveram algumas modificações, houveram alguns incidentes, alguns eventos que foram exigindo ou foram influindo numa mudança, né, de hábitos, numa mudança de rituais, numa mudança de processos, tá? Vamos ver o que foi isso. A primeira coisa, obviamente, que aconteceu é que, se na China o que se dispunha como matéria-prima em abundância era a fibra da moreira, ou o bambu, ou coisas específicas daquela região, quando naquele ponto lá da fronteira né, de Samarcanda, que é uma região desértica, esse conhecimento chega, em deserto tem a moreira, tem bambu, quando muito tem camelo, né? E olhe lá. Mas tem outros tipos de planta,
específicas do deserto, que por sorte, por pura sorte, realmente se provaram matérias-primas papeleiras muito eficientes. Qual foi essa planta que os árabes introduziram no processo e descobriram ser uma ótima fonte de matéria-prima? Foi a primeira grande contribuição dos árabes ao processo papeleiro. Qual foi? Palmeira? Não. Por um acaso não foi. Não. Hã? Planta. Uma planta típica de clima desértico. Quase. É o linho. Né? Linho? Então, o linho, que é uma planta de clima seco, tanto que o Nordeste está cheio de linho, né? É uma planta de clima seco, né, de solo árido, etc., e resiste muito bem a essas condições. O linho começou a ser explorado, e daí também a referência importante que os árabes já tinham, do uso do linho, tanto para a indústria da cordoaria, quanto para a indústria têxtil. Né? Então já se sabia, já se usava, já se extraía linho da planta para esse tipo de finalidade. Então, o conhecimento veio também de que, bom, se a moreira que eles usam para fazer papel serve para fazer roupa ou serve para fazer corda, por que isso não há de servir se a gente fizer o raciocínio inverso? Né? Se a gente usa linho para fazer pano, para fazer corda, deve servir, e serve mesmo. Isso é histórico. Qualquer coisa que vocês venham a descobrir ainda, que talvez não tenha sido descoberto, que já serviu para fazer alguma coisa nesse sentido, o raciocínio é perfeitamente válido. Então, os árabes introduziram o uso do linho nesse processo. Só que o linho é diferente, obviamente, da moreira. Ele tem suas peculiaridades, ele se comporta de forma diferente e ele precisa ser processado de forma diferente. Quando esse conhecimento chega na Europa, 1000 anos depois da China, existe já um outro momento de desenvolvimento também na Europa. Né? A Europa dessa época, enfim, tinha já a parte de engenharia mecânica muito desenvolvida. Existiam máquinas, existiam mecanismos, existiam coisas que 1000 anos antes não existiam. Então, no encontro desse know-how trazido com as condições oferecidas e disponíveis na época, existe uma acomodação toda muito interessante. Então, os europeus da época, os espanhóis e os árabes por conseguinte, começam a se apropriar de tecnologias disponíveis para poder acelerar, para poder facilitar o processo que eles estavam herdando. A primeira coisa que eles utilizam são os moinhos de água que serviam para fazer farinha, né, para moer o trigo. Essa tecnologia existia por uma finalidade. Eles se apoderam desse instrumental todo para moer, então, ou para refinar a fibra do linho. Né? Então, os moinhos d'água, de pilões, os moinhos de martelo, começam a ser utilizados para essa finalidade. Regina, sabe? A situação climática, a situação geográfica, as condições de temperatura, as condições de trabalho já consagradas na Europa dessa época também influem muito. Quer dizer, toda uma situação hierárquica, toda uma situação de condições sociais de trabalho, quer dizer, a forma como o trabalho era efetivado, tudo isso tem uma influência muito grande no processo também. Né? Então, o papel começa a ser trabalhado antes de falar disso, o mais importante é, a nível de equipamento mesmo, o know-how, por exemplo, dos europeus nessa época, eles tinham muita habilidade no trabalho com madeiras e metais. Então, todo o equipamento utilizado na feitura do papel, que originalmente era feito com fios de seda, varetinhas de bambu, tecido, que é aquela coisa toda oriental, delicada, bonita. Na Europa é prego de ferro, é bronze, é latão, é madeira, quer dizer, é a cultura local, né, que dispõe dessa tradição. Então, os europeus eram grandes, especialmente os espanhóis, que são até hoje. Eu recentemente estava querendo fazer uma mesa para minha casa, corri todos os serralheiros de São Paulo, metade deles são espanhóis. É impressionante, eu não sabia que a máfia da serralheria brasileira estava na mão dos espanhóis. Mas os espanhóis sempre foram grandes fazedores de armaduras, enfim, sempre foram grandes artesãos do metal. Então, nessa época, eles dispunham desse know-how, abandonam aquela coisa que veio dos chineses, bambuzinho, seda, nada disso existia na Europa. E começam a modificar a cara dos equipamentos,
para adequá-los ao conhecimento que eles expunham e às tradições que tinham. Então o molde vira uma coisa muito mais embrutecida, né? É um molde feito com tela metálica, todo pregado com madeira, tá? Uma coisa toda resistente. As condições em que se trabalham também, né? Influem muito. Vamos lá, Regina. Então o papel começa a ser modificado, a própria